Estamos de volta para a gente continuar falando sobre a história do cristianismo. Vamos para a segunda parte da nossa aula de hoje. Nós terminamos falando sobre essa questão da reforma religiosa que aconteceu. Então nós temos aí 5 grandes movimentos de reforma que surgiram na igreja. Contudo, o mundo não estava preparado para recebê-los, de modo que foram reprimidos com sangrentas perseguições. Naquele instante, essas questões reformistas que foram colocadas foram realmente tratadas aí como heresias. E nós vemos aí grandes momentos da igreja aparecendo, né, da igreja constituída, reprimindo essa reforma, essas ideias que eram contra as ideias reinantes de uma forma muito forte. Uma forma muito forte, como estamos falando aqui, de forma sangrenta. Então nós vamos ver algumas aí desses grandes movimentos. Então o primeiro foi Albigenses, né, que são os puritanos que surgiram lá em 1170 no sul da França. Então eles rejeitaram a autoridade da tradição, né, e distribuíam o Novo Testamento e opunha-se à autoridade romana do purgatório, a doutrina romana do purgatório. Claro que sim, né, invenção aí da cabeça do pessoal lá de Roma só para ganhar dinheiro. Então a adoração de imagens e a pretensões sacerdotais. Então esses puritanos, né, eles se opunham a isso, opunham toda essa questão que foram colocados, como a gente já estudou lá no início, lembra a lista que a gente colocou lá no início? Que tinha toda essa questão que os papas foram introduzindo com o decorrer da história. Pois é, então tudo isso aí, né, essa ideia, né, essas coisas estavam sendo reprimidas, né, ou seja, indo contra, né, os puritanos indo contra isso aí. Né, e o Papa Inocêncio III promoveu uma grande perseguição contra eles, e a seita foi dissolvida com o assassinato de quase toda a população da região. Então toda a região lá que os puritanos ficavam, que era lá no sul da França, numa província lá no sul da França, essa província ela foi detonada, né? Quase todo mundo daquela população indo morrendo, né? Sendo sangrentamente destruída. Tá? Então foi dissolvida dessa forma, na marra mesmo. Mas houve logo depois os valdenses, né, apareceram por volta no mesmo tempo, tá? Na mesma época que estava acontecendo lá os puritanos, vinha acontecendo também os valdenses. Lá também, né, no 1170, né, com Pedro Valdo, que lia, explicava e distribuía as escrituras, as quais contrariavam os costumes e as doutrinas dos católicos romanos. Lembra que as missas eram feitas em latim, que o povo não era o direito, né, não tinha a condição de interpretar a Bíblia, ler a Bíblia para interpretá-la? Só os sacerdotes tinham essa autoridade, esse poder. E isso era que e os valdenses eram contrários a isso e distribuíam as escrituras e ensinavam as escrituras, tá? E foram cruelmente perseguidos e expulsos da França. Apesar das perseguições, eles permaneceram firmes e atualmente constituem uma parte do pequeno grupo de protestantes na Itália. Pois é, então até hoje existem ainda esse pessoal, os valdenses, tá? Nós tivemos também esse homem aí, né, bem conhecido da gente, né, dos teólogos, John Wycliffe. Ele foi nascido em 324, hoje a gente fala grande, né? Grande, John Wycliffe, mas ele não era, na época não foi considerado grande. E todos esses homens que nós falamos aí dessa época da Reforma, hoje são grandes homens, mas na época eles não eram grandes homens. Grandes homens no sentido de poder, de eminência, né, de grande celebridade, né, de grande conhecimento, não. Na verdade, na época eles eram colocados como grandes hereges. Se levantar contra a igreja naquela época era assinar o tratado de morte, literalmente.
E John Wycliffe ele recusava-se a reconhecer a autoridade do Papa, né? A autoridade do Papa da forma que que a Igreja tinha colocado, porque lembra-se que o Papa ele é o Vicarius Dei, o substituto de Deus. Então essa autoridade não tem, ninguém tem essa autoridade, tá? Ninguém substitui Deus, ninguém tem essa autoridade. O Papa foi colocado nessa posição. John Wycliffe ele era contra isso, tá? Contra essa autoridade. O Papa não é Deus aqui na Terra. Ele era contra a doutrina da transubstanciação, né? Considerava que o pão e o vinho são meros símbolos, como hoje, né, na igreja, a maioria das igrejas protestantes, né, pós-reforma, as igrejas entendem, né, que o pão é pão e o vinho é vinho. Tá? O pão não se transforma em carne e o vinho não se transforma em sangue. Tá? Essa questão da transubstanciação, isso não existe. E, é claro, né, como eu falei, isso não era desde o início. Foram colocados algumas doutrinas no decorrer da história da igreja. E ele era contra. Então ele traduziu o Novo Testamento para o inglês e seus seguidores foram exterminados. Pois é, exterminados por Henrique V. E a parada era assim naquela época. O pessoal era contra, era exterminado. Nós temos aí também John Hus, também outro grande homem, grande teólogo, como eu falei, da mesma forma de John Wycliffe, grande para nós hoje. Tá? Mas naquela época eram extremamente rejeitados. John Hus, então, ele é nascido em 369, foi um dos leitores, né? Na verdade foi um dos discípulos de Wycliffe. Ele seguiu a mesma direção de Wycliffe. Ele pregou as mesmas doutrinas e especialmente proclamou a necessidade de se libertarem da autoridade papal. Então essa era a tônica da pregação de Wycliffe, tá? Ele foi excomungado pelo Papa, é claro, né? Se não teme a minha autoridade, então está fora. Então, ele retirou-se para algum esconderijo desconhecido, né? Ninguém sabe, mas, né, fugiu, sumiu. E ao fim de 2 anos voltou a convite da igreja para participar de um concílio católico romano em Constança. Mas na realidade eles estavam montando era uma armadilha para pegar o cara. E sob a proteção de um salvo-conduto, de um tal salvo-conduto, que na realidade era só engabelação para esse cara, para detonar ele. Entretanto, o acordo foi violado, né, sob o pretexto de que não se deve ser fiel a hereges. Ele era considerado herege. E o Papa, né, no meio do caminho, né, quando ele estava lá junto, lá os caras, tá tudo tranquilo, pode vir. Quando chegou lá, não se deve ser fiel aos hereges. E pegaram o cara. Então John Hus assim foi condenado e queimado. Queimado, vivinho. Morreu queimado na fogueira. E era assim que eles tratavam essa galera todinha naquela época. E nós temos o último desse momento aí, nós temos o Jerônimo Savonarola. Isso, ele foi nascido em 452, ele foi monge dominicano, lá em Florença. A grande catedral enchia-se de multidões ansiosas, não só de ouvi-lo, mas também para obedecer os seus ensinos. Então o cara era o cara, ele era bom naquilo que ele fazia. Ele pregava contra os males sociais, eclesiásticos e políticos do seu tempo. Lembra que eu falei essa questão dos monges, eles saíam do contexto da igreja para estarem vivendo nesse momento no monastério, para então viver de uma forma mais coerente. Porque viver no clero, viver na igreja em si, era viver contra aquilo que a palavra realmente ensinava. E eles saíam. E esse monge, né, o Jerônimo, ele não tinha papas nas línguas, ele falava mesmo dos erros, ele comentava. E as pessoas iam ouvi-lo assim de forma surpreendente, tá? Surpreendente. E
E ele estava falando, na realidade, tudo não contra, mas o que deveria ser feito. A pregação dele era assim. E ele falava contra tudo, né, contra os males sociais, eclesiásticos, políticos, né, daquela época. Ele foi preso, condenado, enforcado e o seu corpo queimado na Praça de Florença em 1498. Olha só, ele foi preso, né, depois de ser preso, ele foi condenado, ele foi enforcado e, não satisfeito de ter matado o cara enforcado, mataram o cara queimado. Então, mataram o cara 2 vezes, enforcado e queimado, lá em Florença, basicamente no ano 1500 aí. Esse foi o que estava acontecendo com esse pessoal nessa época. O negócio estava sinistro. Se ia contra a igreja, o negócio ficava ruim, ficava muito ruim. E todo esse contexto aí, o que acontece? Né? Um pouquinho antes de Jerônimo ter morrido e tal, lembra que eu falei que os cruzados eles tinham atacado Constantinopla e enfraqueceram tremendamente o exército, né? Eles tinham o seu exército, eles tinham o seu grupo ali de resistência, de força, né? Aquela igreja também. E eles foram tomados pelos cruzados. E o que acontece? E a Constantinopla ficou extremamente fragilizada. E o que acontece? Nesse instante, o pessoal vem e toma Constantinopla. Tá? Eles tomam Constantinopla e acabam com Constantinopla. Então a queda de Constantinopla, em 453, foi assinalada como linha divisória entre os tempos medievais e os tempos modernos. Tá? Então, nesse momento aqui, está acabando a igreja medieval e nós vamos começar a entrar no tempo da igreja renovada, na igreja moderna. Tá? Províncias após províncias do grande império foi tomada, né? O Império Bizantino ela foi tomada, até ficar somente a cidade de Constantinopla. Nesse momento é muito interessante, quem tiver a oportunidade de ir naquele local, na Turquia, em Israel, você vai conseguir ver, né, existem muitos daqueles sinaletes muçulmanos, né, em vários locais dessa região, mostrando ali a tomada dessa região, de toda essa região, né, tanto Jerusalém como, né, Israel inteira, a Palestina, né, e a parte da Turquia toda, onde nós falamos Turquia, toda ela tomada, né, pelos maometanos, pelos muçulmanos, tá, pelo Islã. E Turquia hoje, né, ela faz parte do Islã. Ela é uma cidade muçulmana, praticamente. Então, o que acontece? A província após província, né, foi caindo, foi tomada até somente a cidade de Constantinopla, que finalmente em 453 foi tomada pelos turcos, né, sob a ordem de Maomé II. O templo foi transformado em mesquita, né, e Constantinopla, né, que hoje é Istambul, tornou-se a capital do Império Turco. E assim terminou também o período da Igreja Medieval. A Igreja Medieval ela acaba, né, tem esse instante, esse momento, onde é o final, né, finalmente, da Igreja Medieval. E nós entramos agora na Igreja Reformada. Então nós vamos falar sobre a reforma nesse instante. A Igreja Reformada. Eu tenho que sair aqui da frente, senão você não consegue ler o slide. Então vou dar uma saidinha, tchau. Desde a queda de Constantinopla, de 1453, até ao fim da Guerra dos 30 Anos, né, que é 1648, essa Guerra dos 30 Anos, na realidade, é a guerra que houve entre uma guerra basicamente religiosa, mas naquela época a religião e política, força política, econômica, era muito interligado, né? Mas poderíamos dizer que seria uma guerra política. Ela estava acontecendo, né, e essa Guerra dos 30 Anos fala sobre essa guerra entre os reformadores, entre a Igreja Protestante e a Igreja
católica que estava acontecendo, né, que aconteceu na realidade depois da reforma. Então vamos lá, vamos falar sobre a reforma na Alemanha, que foi a grande, o que mudou realmente tudo nesse histórico da igreja, nesse momento da igreja. Então, nesse período aí de 200 anos, o grande acontecimento foi a reforma protestante, iniciada lá na Alemanha. Claro, como nós já estávamos falando, lemos aí, falamos a respeito de alguns reformadores, já estava acontecendo, isso já não era, não era escondido das pessoas. Então essa reforma, esses pensamentos contra a igreja reinante naquele momento, já estava acontecendo. Tá? Ela só culminou nesse momento aí da igreja, na Alemanha. Iniciou na Alemanha e teve como resultado o estabelecimento de igrejas nacionais que não prestavam obediência nem fidelidade a Roma. Esse momento estava acontecendo isso aí, igrejas estavam aparecendo, igrejas locais estavam se levando, né, fora da fidelidade a Roma. Quando eu falo fora da fidelidade a Roma, é fora toda a questão financeira, a questão doutrinária, tudo isso estava contra essas igrejas pequenas, estavam aparecendo, né? Elas estavam indo contra essa fidelidade, contra esses preceitos que Roma tinha colocado. Então, anotemos algumas das forças que conduziam a reforma e ajudaram o seu progresso. Uma dessas forças foi o movimento conhecido como Renascença, ou despertar da Europa para um novo interesse pela literatura, pelas artes e pela ciência, isto é, a transformação dos métodos e propósitos medievais em métodos modernos. O que acontecia? Nessa época, a igreja, ela estava, como nós vimos aí, muitas pessoas que estavam indo contra o pensamento da igreja, estavam sendo mortas, destruídas, populações inteiras sendo mortas. O que acontece? A população começou a se levantar, começou a ter um movimento dos pensadores, um movimento daqueles que faziam diferença naquele instante na população, né, os intelectuais, começaram a rechaçar essa questão da igreja e começou a se mudar esse pensamento, começou a mudar essa ideia. E surgiu então esse movimento aí chamado renascentista, tá? Nesse instante aí. E o que acontece com esse movimento renascentista? A maioria dos estudiosos italianos desse período eram homens destituídos de vida religiosa. Eles não eram pessoas religiosas, não eram monges, não eram nada assim. E até os próprios papas dessa época destacavam-se mais por sua cultura do que pela fé. Lembra-se que os homens eram colocados pelos reis, os papas eram colocados simplesmente por poder. Não existia, nesse momento, a questão da religiosidade, do ser religioso, ou de uma vida religiosa que fizesse com que esse cara fosse chamado para estar à frente do papado, mas sim quem ele era. E geralmente os nobres, eles tinham a sua cultura, eles eram mais destacados pela cultura que eles tinham do que pela fé que eles exerciam. No norte dos Alpes, lá na Alemanha, na Inglaterra, na França, o movimento possuía sentimento religioso, despertando novo interesse pelas escrituras. Entenda então que nesse momento, como esses papas eles estavam muito ligados na questão cultural, essa questão somente como falei, na questão renascentista, esses homens, começaram a aparecer homens que se voltaram mais para as escrituras, né, o conhecimento mais profundo das escrituras, o conhecimento mais profundo da palavra de Deus, né, que possuía esse sentimento religioso mais profundo. E também, né, voltando aqui ao slide para a gente não se perder, despertando novo interesse pelas escrituras, então pela língua grega e hebraica, levando o povo a investigar os verdadeiros fundamentos da fé.
E nesse momento, com essa não ficar somente com aquilo que dizem a respeito das Escrituras, mas individualmente buscar esse conhecimento, esses intelectuais na época, essas pessoas que estavam buscando, eles começaram a ver isso, começaram a buscar esses fundamentos da fé, independente dos dogmas que Roma tinha estabelecido. E isso começou a quebrar bastante essa ideia ou aquele movimento que estava sendo colocado sobre eles. Então, por toda parte, do norte e do sul, a Renascença solapava a Igreja Católica Romana. Então, essa parte, né, da busca do conhecimento individualmente passou a fazer parte da ótica. E, nesse instante, a Roma, ou a Igreja Católica Romana, ela perdeu a supremacia com relação ao poder da palavra. As pessoas estavam buscando a palavra de Deus, independente daquilo que Roma dizia ou não. E por esse motivo, nós vemos a igreja tomando um caminho diferente, né? Nós vemos um grupo tomando um caminho diferente, e isso começou a se avolumar. Foi se avolumando, 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 e foi crescendo a cada momento. E a história começou a ser mudada por esse motivo. A invenção da imprensa, né, ela veio a ser um arauto, um momento muito precioso para a igreja. Foi um aliado da reforma que se aproximava. Porque se eles estavam pegando as escrituras e lá do seu original, do grego, né, do hebraico, e traduzindo para a língua natal desses povos, né, os alemães, os ingleses, eles estavam trazendo na França, trazendo para o seu original, era necessário, eles não podiam fazer isso, né, podiam fazer isso à mão, né, escrevendo à mão, mas isso, seria algo muito demorado para que essa escritura, né, popular, vamos dizer assim, pudesse chegar às pessoas. E a invenção da imprensa, né, a máquina de prensa, né, imprensar, aquele que nós vemos hoje, claro, não é como hoje, mas naquela época você botar uma página toda escrita, né, você demorava para colocar uma página lá, botar os tipozinhos, né, isso demorava um pouco, né, demorava você colocar os tipozinhos, colocar lá, demorava você montar aquela página. Você levava um dia para montar uma página naquela, mas depois que você montava aquela página, queridos, você fazia no outro dia, né, 5.000 páginas daquela. Então, a invenção dessa imprensa deu essa possibilidade. E a imprensa possibilitou o uso comum das escrituras, né, levando para todas as pessoas. Incentivou a tradução e a circulação da Bíblia em todos os idiomas da Europa. Todos puderam ler a Bíblia no seu idioma. Então, as pessoas, poucos tinham leitura, não tinham um conhecimento muito grande da leitura, e aqueles agora que tinham, os que tinham, você tinha ali a Bíblia em latim, né, que era Vulgata, mas agora eles estavam com a Bíblia na sua versão original, na sua língua. Olha só que maravilha. E as pessoas que liam a Bíblia prontamente se convenciam de que a Igreja Papal estava muito distanciada do ideal do Novo Testamento. Isso era fato, querido. Isso era fato. Os novos ensinos dos reformadores logo eram escritos, também eram logo publicados em livros e folhetos, e circulavam aos milhões por toda a Europa. Isso é muito interessante, que quando as pessoas elas tinham o contato com a Bíblia mesmo, com aquilo que era original da palavra de Deus, eles se convenciam de que tudo aquilo que estava sendo os dogmas católicos, apostólicos romanos, estavam fora do que a Bíblia realmente falava. Tudo aquilo que estava sendo ensinado até então estava contra tudo o que foi proposto, tudo aquilo que que foi se colocado lá no início. Lembra que nós estudamos lá o credo apostólico, o credo de Nicéia? Lembra tudo aquilo que nós fomos colocar, que nós lemos antes? O que eles estabeleceram as escrituras, estabeleceram o conceito de
da apostolicidade, né, com relação à canonicidade dos livros. Pois é, nesse momento, quando eles começaram a reler a Bíblia, eles começaram a voltar àqueles conceitos iniciais, né, basicamente, aqueles conceitos iniciais. Claro, que não foi algo tão perfeito assim, porque, como eu costumo dizer, a igreja é muito boa, mas quando entra o ser humano no meio, o negócio começa a ficar ruim. Se a igreja não tivesse ninguém dentro dela, seria o melhor lugar do mundo, seria o paraíso. Mas como tem gente, realmente o negócio não fica tão bom assim, né? Entrou gente e o negócio começa a feder. Infelizmente é assim. Não deveria ser, mas infelizmente é, porque nós, infelizmente, ainda estamos, ou muitos de nós, ou alguns de nós, eu não sei, né, como se eu poderia dizer assim, eu acho que muitos, né, muitos de nós estamos ainda vivendo longe do Evangelho que Jesus Cristo pregou, ou que os apóstolos pregaram, porque se muitos de nós estivéssemos vivendo isso, né, a igreja estava de outra forma totalmente diferente, porque é impossível, né, poucos fazerem tanta força. Tá? Mas vamos lá, vamos seguir. E isso que estava acontecendo na igreja. Alguns de vocês creio que já me conhecem, né? Como eu falei, já fazia parte aí desse movimento aí. E quando eu tive a oportunidade de ter o contato, né? Porque o contato a gente já tinha, mas a gente era levado a viver somente uma superficialidade, não tinha um aprofundamento buscando realmente a Bíblia. Mas quando o que aconteceu comigo, né? Quando houve essa busca realmente pela Bíblia, eu consegui observar que esses dogmas católicos, apostólicos, romanos iam totalmente contra a palavra de Deus, iam contra a Bíblia. E por esse motivo eu saí, né, desse meio, desse meio e fui viver, né, ou buscar Deus conforme as escrituras estavam ensinando. E, né, eu cheguei aos reformadores. Tá? Então eu cheguei nesse momento da igreja reformada e hoje posso me dizer que sou evangélico? Sim, né? Eu carrego esse nome evangélico, mas eu poderia hoje dizer que eu sou cristão, por esse motivo, pela oportunidade de ler a Bíblia, pela oportunidade de entender o que Deus estava realmente querendo para a minha vida e para a vida da população do mundo inteiro, porque ele não veio só para mim, ele veio para todos nós, ok? Mas o que estava acontecendo na igreja nesse momento, dos reformadores. Então o patriotismo dos povos começou a manifestar-se. O povo agora não estava olhando mais sobre a égide da igreja romana. Eu sou francês, eu sou alemão. Então eles estavam, nesse momento, trazendo a nacionalidade para eles. Porque uma coisa muito importante, queridos, que a palavra de Deus traz, que a palavra de Deus coloca sobre nós, é a questão